Vamos ler São João capítulo 14, versículo 20. São João 14, 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Grande Criador, como as coisas passam e a gente não vê. Estamos agradecidos pelo que vemos ainda, no tempo em que vivemos. Mas a maioria está perdendo as últimas palavras que o Senhor está falando ao povo gentil. O gentil não tem tempo mais, o tempo acabou. E nós estamos ouvindo as últimas palavras que nos protege, que nos ajuda, que nos revela e até que nos salva nesta hora final. Continue transmitindo sua palavra a cada coração mortal, para que um dia revistamos da imortalidade e poderemos ver-te como tu és. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Parece uma contradição, mas não é. Ontem falamos sobre o Filho é o revelador. Hoje eu quero falar o Espírito Santo é o revelador. Uma mensagem abre campo para outra mensagem. Sabemos que, segundo o que lemos ontem, é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então eu quero que vocês prestem atenção, porque agora, se o Filho não for revelado, o Filho não pode revelar. O Filho, para ser revelado, teria que ser revelado pelo Espírito Santo. Para nós podermos ter a revelação, teria que vir pelo Filho. Então, isto que tem que se pontear da forma correta, porque sem o Filho você não tem a revelação. Mas sem o Espírito Santo, o Filho também não tem o que revelar. Por isso ele diz que ele fazia o que via o Pai fazer. São João 5,19. Ele não fazia por si mesmo, mas aquilo que ele via o Pai fazer, que era o Espírito Santo, então ele fazia igualmente. Então o Espírito Santo é o revelador. Vocês estão entendendo? Um revela ao Filho e o Filho revela a nós. O Espírito Santo revelou ao Filho Jesus e o Filho Jesus revelou a nós. O Espírito Santo revelou ao Filho Brana e o Filho Brana revelou a nós.
Não é questão do Espírito Santo passar direto e já revelar a nós. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Então isso é escritura, e é escriturístico. Não se pode separar o Espírito Santo do Filho. Que as pessoas separam o Espírito Santo, que é o Pai, do Filho. E se eles separam, eles fazem de um Deus, que é o Espírito Santo Deus, e o Filho não é Deus. Porque você separou. E não se separa o Espírito Santo do Filho. Você tem que ver o Espírito Santo no Filho. Movimentos, ações, pregações, revelações. Isto você tem que saber que é o Espírito Santo que está fazendo no Filho. Fez no Filho Jesus, fez no Filho Brana. Então hoje eu estou querendo ampliar mais esta mensagem por isto. Se você assim o faz, separa o Pai, o Espírito Santo do Filho, fará dele apenas um homem. Você faria de Jesus apenas um homem, separando o Espírito Santo dele. Ele seria um homem como nós. Então ele não poderia nos redimir, não teria sangue, porque não tem sangue humano que possa nos redimir. Nós fomos redimidos pelo sangue do Espírito Santo. É Atos capítulo 19, 20, parece que é isso aí. Mas você sabe, fomos redimidos pelo sangue do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tem sangue. Se ele não tivesse o Filho, o corpo dele, para verter sangue, então não seríamos redimidos. Então não se separa o Espírito Santo do Filho. Senão você fará do Filho apenas um homem. Você quer ver como que é? Estou dizendo coisa que o irmão Brana diz. Se você assim o faz, fará dele apenas um homem, mas ele era Deus. E eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Aí o irmão Brana pregou a mensagem, a semente da discrepância, que é a semente da divergência. Quando você vê assim as pessoas divergindo com o profeta dizendo que Jesus não era apenas um homem, ele era Deus, eles vêm e divergem e dizem que Jesus era um homem. Esta é a semente deles, semente da discrepância. A semente da discrepância é 79. A irmã Brana diz, a ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem, que ele não era divino. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. Eu acho muito forte a expressão que o irmão Brana usa. Que se não fosse um profeta para usar essa expressão, para a gente ler já é difícil. Entende? Se Jesus não fosse divino, ele era o maior enganador que o mundo já teve. Então, vocês que creem que Jesus apenas era um homem, e que é o Pai, que é o Espírito Santo, isto que é Deus, mas que Jesus não é, você separa o Espírito Santo do Filho, você separa o Pai do Filho. O irmão Brana está dizendo para você que você está pregando que Jesus foi o maior enganador que o mundo já teve. Quando você separa o Espírito Santo do Filho e dizer que o Espírito Santo era Deus, mas o Filho não era Deus. Por falta de revelação que as pessoas fazem isso. Mas o irmão Brana vem e diz, ele era Deus, falando de Jesus Cristo, ou ele não era nada. Talvez eles devem pensar, então ele não era nada. Mas o irmão Brana está certo, que ele era Deus, Jesus era Deus, ou ele não era nada. Ele era divino. Jesus era divino. Eu sou humano, vocês são humanos. Quando o irmão Brana está falando de Jesus, é divino. Por quê? Porque ele nasceu do Espírito Santo. Se você disser apenas que Jesus era um homem, você está dizendo que o pai dele é José, que a mãe dele é Maria. Isso é uma doutrina diabólica, porque o pai dele é Deus.
a incubadora, que tomou o nome de mãe, mas não tinha, a semente dela não estava ali. O irmão Branham mostra isso, assim como a semente da serpente. A serpente deu a semente para Eva, mas Eva não tinha semente. Adão depois deu a semente para Eva, mas Eva não tinha semente. E assim foi com Maria. O Espírito Santo deu a semente para Maria, mas ela mesmo não tinha semente para me salvar, para te salvar. Mas o Espírito Santo deu semente para ela, então aí ficou com o nome da semente da mulher, porque foi o Espírito Santo que deu a semente para ela. Aí ficou o nome no tempo de Eva, semente da serpente, porque foi a serpente quem deu a semente para Eva. Amém? Bom, vocês devem superar o cansaço, né? Superar o cansaço, porque eu também, quando venho para cá, vocês pensam que é fácil vir para pregar? Não é fácil. Bom, cada um que tem dom parece ser fácil, mas a gente tem que ter uma coisa objetiva. Eu não importo se alguém pensa que eu esteja repetindo, eu tenho que ter uma coisa objetiva. Aquilo que eu sei que causa efeito, é que eu prego e aquilo funciona, certo? Aquilo funciona, aquilo é verdade. Isso é o que me interessa. Então, o que me faz despertar, tem hora que eu estou sonolento em casa, e se eu escuto uma frase, se eu leio uma frase, eu já levanto e já vou para o computador fazer a minha mensagem. Então, é algo que toca na gente. E se você tiver vontade de aprender algo, então quando você escuta uma frase dessa, o Espírito Santo é o revelador. Eu quero saber como é que é isso. E agora você já vai levantar, o Espírito Santo revela ao Filho, o Filho revela a nós. O Espírito Santo revelou ao Filho Branham, e o Filho Branham revelou a nós. Filho é porque são ministérios do Filho do Homem. Tanto Jesus Cristo como o William Branham tiveram ministério neles como Filho do Homem. E para ir mais fundo, o ministério do Filho do Homem, no tempo de Jesus, tinha perdão. Ele disse que era perdoável. Se alguém blasfemasse contra o Filho do Homem, no tempo dele, disse que tinha perdão. Mas ele disse que quando fosse derramado o Espírito Santo, uma palavra dita contrário não seria perdoado nem neste século, nem no porvir. Quer dizer, o Filho do Homem no tempo de Jesus era perdoado. Filho do Homem que manifestou em Branham já não é perdoado mais. Porque o Filho do Homem que manifestou em Jesus ia para o trono para interceder. Mas o Filho do Homem que manifestou em Branham desceu do trono para essa manifestação. Então acabou a intercessão. Irmãos, isso são coisas que só o Espírito Santo pode falar. Só o Espírito Santo pode mostrar isso dentro da mensagem para cada crente. Mas se não tem o Espírito Santo, que não tem a natureza dele, certo? Aí o irmão Branham continua ainda, ele era divino, ele era a deidade. Meu irmão, se Jesus Cristo era a deidade, não tem outro Deus não. Não tem um Deus Pai. E o Jesus Cristo que é outro Deus, deidade, e o Pai que é a deidade. Não existe isso. Jesus era a manifestação da deidade. Jesus era o visível da deidade. Por isso que ele era a deidade. Ele não era uma segunda pessoa. Ele não era um segundo Deus. Ele era a segunda manifestação. É a visível. A primeira é invisível. Pai, Espírito invisível. Mas a segunda manifestação, visível. Deus se fazendo visível a nós. Ele era a deidade, ele mesmo, feito carne entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Certamente isso é o que ele era. Ele não pode ser a deidade apenas do Pai. Ele tinha que ser feito Filho de Deus. Isso é, filho é carne. Filho é o mortal. Filho não é eterno. O Branham pregou isso. A Igreja Católica que diz o Filho eterno. Não existe Filho eterno. Todos os filhos têm um princípio e têm um fim. Então, você tem que ver que ele era o eterno Deus manifestado como Filho.
Ele não era o Filho eterno, mas ele é o eterno Deus manifestado como Filho. Amém. Eu tirei alguma coisa aqui da mensagem Cisternas Rotas. É algum texto que a gente lê, que eles colocam também aí na internet, muito bom. E a gente vai tirando alguns textos. Deus abençoe os irmãos que estão trabalhando e colocando esses textos na internet e com o áudio também. Tem hora que com o áudio vai muito bem, certo? Se colocasse, tivesse claro as letras e o som para nós, numa imagem do profeta, certo? Seria uma verdadeira bênção. Nem tudo pode fazer. E quando se faz, pega a qualidade de letra mais destacada. É mais fácil para entender. Se florear, for lá procurar uma letra floreada, a pessoa vai ler, a letra tem muitas pernas, a pessoa tem dificuldade para terminar de fazer aquela leitura. Agora, aquelas letras que são Arial narrou, né? Elas destacam aquilo ali e você lê com facilidade, certo? Muito bom, eu gosto de uma coisa que destaca, por isso a mensagem que nós pregamos é clara. Não temos que correr, não temos que pular, não temos que gritar, isso não é o Espírito Santo, não é. Vou mostrar para você, irmão Branda mostrando que nem o amor, que você pensa que é evidência, diz não é, e não é mesmo. E eles aí, quando eles não dão conta de pregar a revelação, a primeira mensagem que eles vão pregar lá, amor divino. Sem ele, você não vai ao céu. Ele só pega aquelas frases. Amor divino ainda está manifestando dentro das eras da igreja. Você tem que ver o que Deus fez depois das eras da igreja. O que é o amor divino depois das eras da igreja. Então, se você não conseguir ver isto, você está perdido, perdida. Então, Cisternas Rotas 64. Os germes, as lagartixas e sapos e coisas da terra. Observe, eles são animais impuros, vermes estagnados. Um verme não pode viver em água limpa. É por isso que as pessoas da saúde passam aí nos nossos lares para ver onde tem água estagnada. Eles não passam para ver a água da torneira, porque ela é corrente, não tem perigo, mas o perigo está quando aquela água está parada, estagnada. Até a mensagem estagnada, ela gera vermes de morte. O que está mais acontecendo agora, que um pequenino mosquito da dengue dá uma ferroada, se não tomar cuidado, logo morre. Quantos aí que está sofrendo? É uma picadinha, mas um mosquitinho para um homem grande, para uma mulher grande, não adianta nada. Aquilo veio de uma água parada, estagnada. São espíritos também que saem dessas igrejas que pararam na justificação, pararam na santificação, pararam na restauração de dons como os pentecostais, pararam na primeira e segunda etapa. Estes lugares, estas cisternas rotas, onde ajunta estas poças d'água parada, gera germes de morte, mosquito de morte. E as pessoas pensam, está tudo bem. Não, tem que limpar, tirar essas águas paradas, seja de uma tampinha da garrafa, que fica parada num canto, logo ajunta os germes de morte, o mosquito. Então não deixe nada parado. Talvez você está agora pregando outra coisa, né? Mas esta é a realidade. Nós nunca ouvimos falar tanto em água parada como estamos ouvindo agora, e ter que ter as pessoas de casa em casa para examinar, porque os donos da casa talvez não descobrem onde está uma garrafinha com água, uma tampinha de uma garrafa com água, um cantinho com a água parada, e aquilo ali vai ajuntando os
os vermes que só pode viver na água estagnada. Tem irmãos que só pode viver na água estagnada de Lutero, de Wesley, Pentecostes e do irmão Branham na primeira e segunda etapa. Eles não podem estar na água que movimenta. Sabe o que é a terceira etapa? A terceira etapa é atrás do véu. É uma água que movimenta continuamente na presença da glória da Shekinah. Mas aqueles que estão tomando desta água parada, estagnada, até do profeta da primeira e segunda etapa, eles estão tomando dengue espiritual. Muito bem. Eu estou lendo aqui Cisternas Rotas 64. Um verme não pode viver em águas limpas. Um demônio não pode viver em águas limpas, em corpo limpo. Onde o diabo quer viver? Onde tem sujeira. Você tem que aprender isso. O diabo gosta de viver. Não toma só para você não. Não sei que jeito que você está. Mas o diabo gosta de viver onde não se toma banho. Onde não se corta aquele cabelo de homem. E fica aquela coisa embaraçada. E até os piolhos gostam. E as irmãs que usam seus cabelos longos, têm que tratar. Precisa desse tratamento. Os piolhos gostam de cabelo. E conforme é o sistema do corpo, aquilo ali pode poluir toda a sua cabeça. E é o que tem acontecido com as pessoas no espiritual. Estão cheios de piolho. Estão contaminados. Porque eles não usam a água limpa para poder se banhar. Água limpa é a mensagem do dia, é a revelação que Deus dá no seu dia. Aquilo é água limpa, está em movimento. Mas a água estagnada, pode ver quanto inseto tem numa água estagnada, parada. Assim é a mensagem. Temos aprendido com o irmão Branham. Ele diz assim: o verme não pode viver em água limpa. Se viver, aquilo matará. Se vier um verme numa água limpa, ele morre. Porque ele só vive no charco, na água suja é que ele vive. Ele tem que estar na estagnada. Estou lendo Cisternas Rotas 64. Então a gente destaca aqui, o verme não pode viver em água limpa. Tem crente que não pode viver na vida limpa. Ele só gosta de viver na vida suja. Tem homem que não pode viver a vida limpa, a vida santa de um servo de Deus. Tem mulher que não pode viver a vida santa. Tem que viver a vida suja. E isso daí é uma cisterna rota. É onde junta todos os demônios. As pessoas não sabem, nem nas casas vocês deveriam aprender isso. Nem nas casas vocês deveriam ficar ajuntando, vamos dizer aquela palavra que sempre, bagulhos, coisas velhas. Onde tem coisas velhas, e lata velha, e carro velho, e assim, parado, só junta o que não presta. A gente tem que fazer uma limpeza. Por isso as mulheres fazem limpeza. Sempre dia de sexta-feira, que as igrejas gostam de fazer uma limpeza espiritual, as mulheres fazem a limpeza em casa, para o sábado e domingo ficar bom. Então na sexta-feira estão fazendo uma limpeza. E se você não faz, e aquilo vai para trás da porta, aquilo vai para debaixo da cama, aquilo vai para o canto do fogão. Ah, filho, vocês não sabem que o diabo gosta de sujeira, a doença gosta de sujeira, os demônios gostam de sujeira. Tenha a sua casa limpa. Jesus tirou 2.000 demônios ou mais daquele gadareno. Mas você quer ver? Aquele espírito que saiu, ficou rondando e não estava achando casa para ele morar, porque ele tinha que arrumar casa que aceitava a coisa suja. E ele não achava casa. Então ele queria voltar para aquela casa e fazer dela 7 vezes pior. Porque o diabo gosta de sujeira.
Deus não habita em sujeira. Por isso nós aprendemos desde o início a ter o nosso asseio com o nosso corpo, com a nossa boca, asseio na nossa vida. O corpo é templo, hein? Do Espírito Santo. Você já pensou bem? Talvez se eu for na sua casa, você limpa a casa para me receber e eu não estou com nada. Pensa bem, você limpar a casa para receber o Espírito Santo. Uma limpeza nesta casa. Então tem que fazer isso. Nossas vidas têm que ser limpas. A água limpa mata os vermes. A vida limpa mata os vermes do pecado, da imundície, que sempre está nos perseguindo. Porque esses vermes só vivem bem em água parada, estagnada. Ajunta os mosquitos da dengue e outro. Tem um monte de nome aí, que eu nem lembro. Mas vai aparecendo um monte de coisa. Porque as pessoas já não estão mais no seu juízo normal. E espiritualmente aparece tanta imundície no meio da igreja, e que o povo da igreja, juntando com o pastor, já não está vivendo uma vida normal. Tem igrejas de crente, chamados pentecostais por aí, que parece umbanda, que não tem nada a ver com Deus. Mas porque as pessoas estão numa água estagnada, mundana, suja, fazendo o que dá a vontade da carne, a consciência da carne, dos olhos, a soberba da vida. E a Bíblia diz, isto é do mundo, isto não é de Deus. O irmão Branham pregou o que era a evidência do Espírito Santo. E quando ele pregou cisternas rotas, no parágrafo 65, ele fala sobre isto. Porque ele cria que era o amor. Eu gosto de gente que corrige. Um profeta que era profeta, e o profeta fala, e é verdade, mas quando ele falava uma coisa que depois o Espírito Santo mostrava para ele que não era daquele jeito, ele voltava atrás e corrigia. Isto é humildade. Isto é ter o Espírito Santo. Reconhecer nossas falhas, voltar atrás e consertar. Amém? Olha, cisternas rotas 65, presta atenção para você não cochilar. Senão você pega dengue e não sabe. Pega dengue espiritual na igreja. Porque não presta atenção, fica estagnado. Pronto, ó, o bichinho está ali. O bichinho da morte. Aí você perde o prazer, perde a alegria com a palavra. É como o casal quando fica estagnado, daqui a pouco o casal enche de bicho. É bicho, né? Vê defeito. Cada um vê defeito no outro. O casal está cheio de dengue. Porque vivendo estagnado, tem que estar em movimento. O amor tem que estar em movimento. A vida tem que estar em movimento. Todo órgão que não está em movimento, as mulheres têm que tomar cuidado quando elas têm um útero que não está em movimento para uma geração, uma gestação, tem que se tomar cuidado, sempre estar sendo examinada anualmente. Precisa de examinar porque o útero parado, se ele não tem a semente lá dentro para poder gerar uma criança, então vem um quisto, vem um mioma. Não estou passando medo de vocês, não. Tem que ver isto. Nós temos dito, os homens sofrem muito, porque existe câncer de próstata, é normal. Pode estar agindo direito, ele é mulher, é normal. Mas um homem que tem certa idade, de 40 anos para cima, e que ele não tem um contato usual, normal com a mulher, aquilo ali fica parado, a próstata fica parada. É fácil para o demônio do câncer atuar ali. O organismo parado, porque ele foi feito para movimentar.
Aquilo tem que movimentar, tem que agir. E se não age, então a doença entra naquele lugar. Então coloca isto em ação. Vocês já casaram, precisam cumprir aquilo, a maioria não cumpre. Aí depois vai chorar lá na frente. Se você cumpriu o seu papel e lá na frente seu marido teve um câncer de próstata, você cumpriu o seu papel. Mas se você não cumpriu o seu papel e você é quem fez aquilo acontecer, então não deixa esse organismo parado. Pode ver as mulheres que operam. Uma mulher que opera muito cedo, é perigoso parar de gerar filhos muito cedo, né? E operar. Hoje até por isso que os homens hoje estão operando. Os homens estão ajudando as mulheres, os homens está sendo bom hoje. Estão ajudando as mulheres, eles estão operando para o controle de natalidade. Né? Para que a mulher não precise operar, porque é muito mais grave. Mas eles estão operando. Não me pergunte se eu apoio, deixa quieto. Então vamos aqui, cisternas rotas 65. E esta é a maneira que é com muitos destes parasitas hoje. Você não pode viver na água fresca do Espírito Santo. A água fresca do Espírito Santo, quando o Brana veio, já não era pentecostal mais, era a mensagem dele. A água fresca do Espírito Santo, ele pregou a primeira e segunda etapa, quando veio a terceira, a primeira e segunda já não era água fresca mais. Irmão Brana morreu e o povo ficou naquilo que era água fresca na primeira e segunda etapa, mas já estava na terceira. Eles perderam a água fresca, a revelação. Você não pode viver na água fresca do Espírito Santo. Esta é a razão porque eles se firmam contra a palavra e dizem que ela contradiz a si mesma. Não há nada nisto. É porque eles têm que ter algum tipo de tanque estagnado para se agitarem nela. Correto? Esta é a mesma maneira que é com os sapos, com as lagartixas, com os girinos. Tais como esses. Eles têm que se reunirem ao redor de um pântano ou de um tanque estagnado para viverem, pois é a natureza deles viver ali, naquele charco, naquele lodo, naquele pântano. É o Espírito que está neles. Esses germes só vivem ali, tem vida ali. Escuta agora, e você não pode mudar um animal até que você mude a sua natureza. Para mudar o animal tem que mudar a sua natureza. Escuta, e você não pode fazer um homem ver a palavra de Deus até que a sua natureza seja mudada. O que é que as pessoas veem a terceira etapa? Eles têm que ter a natureza mudada primeiro. Se eles tiverem a natureza mudada e forem batizados com o Espírito Santo, não apenas ficar na santificação, mas se encher do Espírito Santo, no qual o Espírito Santo é o doador da revelação no dia que você vive. E o Espírito Santo não pode trabalhar sem uma pessoa. O Espírito Santo trabalhou no Filho Jesus, Filho Brana. O Espírito Santo trabalhou no Filho Moisés, trabalhou no Filho Josué. Tinha que ter um homem, diz o profeta, como fui com Moisés, assim serei contigo. Que o Josué decidia, que era do dia de Brana, ele diz, o Josué decidia, é o Espírito Santo. Mas ele não pode trabalhar sem um corpo. Ele tem que ter um corpo, e ali tinha Brana para ele trabalhar naquele dia. Muito bem, vamos prosseguindo. Natureza mudada, como vai? Mudou a natureza? Se não muda a natureza, você não pode enxergar. Você tem a natureza pentecostal, fala de língua, pula para cá, pula para lá, regozija, sente bem, arrepia, rola, maravilhoso. Essa é a sua natureza. Mas já foi mudada a sua natureza para Elias? Porque depois do Pentecoste veio Elias, que muda a natureza do pentecostal para aquele que começa a ver a restauração de todas as coisas. Mas eles não querem mudar a sua natureza de pentecostal para Elias. Não querem mudar a natureza depois de Elias, filho do homem. Eles não querem mudar para sétimo anjo,
Quando chega no sétimo anjo, quando você muda a sua natureza, desta primeira e segunda etapa, que operou muito bem dentro das eras da igreja, mas quando chegou a terceira puxada, que foi a revelação dos selos, a abertura da palavra, conforme diz o próprio irmão Brana, os ungidos últimos dias, 262. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Mas se não mudou a natureza do crente, ele não entra na terceira etapa, ele fica esperando o irmão Brana ressuscitar, ele fica esperando a igreja fazer alguma coisa. A Bíblia diz que João come o livrinho, eles ficam esperando a igreja comer o livrinho. Bem, prossigamos aqui. É bom ver, quando a natureza é mudada, que ele é para ser um filho de Deus, então o Espírito Santo entra. Ele não é um filho da igreja, ele é um filho de Deus, o Espírito Santo entra. Porque Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo entrou nele. Ele é o Filho de Deus. Mas esse ministério manifestou nas eras. Enquanto ele estava vivo, ele estava realizando o ministério do Filho do Homem. Mas quando ele partiu, aí o Espírito Santo veio na igreja, realizando o ministério do Filho de Deus. Irmão Brana veio com o Espírito Santo, revelando todos os mistérios da palavra, aquilo que foi manifestado no seu dia, Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele tocou a trombeta, pregou a mensagem, revelou todos os mistérios de Deus. Porque era um filho de Deus. Era o Espírito Santo no homem, para que aquilo fosse derramado em nós, a igreja. Que aquele Espírito viesse sobre nós. E quando essa igreja recebesse esse Espírito da terceira puxada, então seria uma esposa João. Uma esposa que comeu o livrinho. Mas sempre tem que carregar esta virtude que Deus fala com o Filho e o Filho fala com o povo. Deus fala com o João e João fala com o povo. Isso daí, o falar, gente, é o que está escrito. Sabe que essas mensagens de irmão Brana? Deus falou. Aí eu vou lá e falo, leio aquilo, falo para vocês. Eu estou falando aqui para vocês o que Deus falou para o irmão Brana. Então eu estou falando, repetindo aquilo, porque é o meu trabalho repetir isso daqui. Amém, amém. Ainda tem mais alguma coisa? O Senhor corrigiu o profeta quando o profeta creu que a evidência do Espírito Santo era o amor. E ele pregou isso, olha, cisternas rotas, 67. Eu disse, a evidência mais perfeita que posso pensar é o amor. E então continuamos a falar sobre isto. Eu sei, aquilo soou muito bem. Então eu apenas me mantive naquilo. Se o homem tiver amor, é o suficiente. Mantive nisto. Mas um dia, em uma visão, o Senhor me corrigiu. Um dia ele foi corrigido numa visão. Deus teve que usar uma visão para corrigir o irmão Brana. E ele disse que a evidência, Deus, disse que a evidência tinha que passar pelo profeta, gente. Tudo aqui que nós estamos pregando tem que passar pelo profeta. Se esse povo pudesse entender tudo o que eles estão ouvindo, não tem que passar por um grupo de ministros, tem que passar pelo profeta. Por isso que aquele ministério era profético no tempo do irmão Brana. E o ministério da noiva é um ministério profético. João era apóstolo e profeta, diz o irmão Brana. Mas esta é uma realidade da Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Esta mensagem tem que ser ouvida e você crer que a mensagem é profética. Porque se você não crê, você não dá valor. O povo valorizou as outras mensagens. Quando chegou a mensagem do profeta, eles não deram valor. Deram valor na primeira e segunda etapa, que não era a mensagem do profeta. Mas quando ele fez a terceira puxada, que era um ministério profético, eles não deram valor. E aqui está, nesse dia, a noiva, através deste ministério da Bíblia, que diz, João, vai ao anjo, toma o livro dele, come e prega a povos, reis, nações e línguas. O povo deveria saber, eles têm que parar para ouvir,
uma mensagem. Não é a mensagem de meia dúzia de homens, não é discutir, não é pegar a mensagem e ir discutir num plenário que é do diabo. Todo plenário que você encontra, você vai ver que não é de Deus, é lugar de debate. Irmão Branham diz, Deus não discute nem seus filhos. Se Deus não discute, eu também não sou filho dele. Não é que eu estou contra os homens, estamos contra o sistema, como William Branham estava contra esse sistema. Então o Senhor corrigiu o profeta e disse para ele, ó, não é o amor. Numa visão, veio e falou para ele, ó, a evidência não é amor. Aí os outros ficam aí pregando, é amor divino, irmãos, é amor divino. Vocês têm que pregar o que Deus falou para o profeta, que ele o corrigiu e disse, não é amor. A evidência de se ter o Espírito Santo, escuta, e ele disse que a evidência de se ter o Espírito Santo era aqueles que podiam receber a palavra, nem amor, nem falar em línguas, mas era o receber a palavra. Aí eu amo, eu tenho amor. Não, você recebeu a mensagem de Branham, recebeu a primeira e segunda etapa. Mas e a terceira? E a revelação dos selos? E o novo nome Branham? Está tudo ali dentro da revelação dos selos. Por que não ficamos sabendo, por 30 anos no Brasil, sobre esta revelação? Não era tempo de saber, mas quando é tempo de Deus manifestar, então nós ficamos sabendo. A evidência é receber a palavra. Outra mensagem, irmão Branham diz, a evidência de se ter o Espírito Santo é receber a mensagem do dia. A mensagem do dia, hoje é a terceira puxada. Não é a primeira e segunda etapa que vocês estão cansados de tê-la por aí. Estão parecendo os pentecostais outra vez. Mas a terceira puxada, a pregação dos 7 selos, a revelação do novo nome, dos 7 trovões, a revelação do 7º selo, sendo o homem Branham, o que encabeçava aquilo que representava a 7ª era, o 7º mensageiro e o 7º selo. Ele era o representante. Isso é que é ter o Espírito Santo. E agora ter o Espírito Santo hoje, depois de 40 anos que o irmão Branham partiu. Põe 40 anos nisso. 50 anos que o irmão Branham partiu. E aí? Como é que você tem o Espírito Santo hoje? João comeu o livrinho. Foi lá e tomou do anjo forte. Do ministério de William Branham, tomou o livrinho. Qual livrinho? Primeira e segunda não. Pregou primeira e segunda etapa. João deixou lá para eles. João pegou só o livrinho. O livrinho é a terceira puxada. Fez esse trabalho. Esta é a evidência de se ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o revelador. Não sou eu o revelador. É o Espírito Santo o revelador. E o Espírito Santo tem que falar com um homem, tem que mostrar para um homem. O Espírito Santo mostrou a Jesus, o Pai mostrou a Jesus. O Espírito Santo mostrou a Branham, os 7 selos, 7 trovões, o novo nome. Tudo o Espírito Santo mostrou para ele. E o Espírito Santo mostrou a João. É o Espírito Santo, o revelador. Só que ele não faz aquilo sem um homem. Tem que ter um homem para ele poder entrar e fazer aquilo. Amém. O Espírito Santo faz lembrar. Mas aquele Consolador, São João 14, 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E quando o Espírito Santo vier fazer a obra, ele vai enviar isso daqui no meu nome. Mas na hora que fala o nome, aí as pessoas arrepiam. Na hora que falou o nome Jesus, João, que estava morto no ventre de Isabel, saltou, porque ele era eleito. Mas quando se fala o nome Jesus para outros, era morte. Quando falava o nome Branham, era falso profeta naquele dia. Mas o Espírito Santo fará lembrar de tudo. Ele ensinará estas coisas e enviará isto em meu nome. Quando nós pregamos aqui e mostramos que o novo nome é Branham, aí eles arrepiam. Mas é o Espírito Santo que está fazendo isto. Agora é o Espírito Santo. Foi Jesus que falou, deixa eu repetir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. São João 14,
Cisternas Rotas 68. Então o irmão doutor Wiley estava me dizendo que isso é escriturístico. Ele disse, por quê? Em São João 14, Jesus diz, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele vos revelará estas coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo é o revelador. Entendeu? Que agora, quando o Espírito Santo vier, ele revelará estas coisas que eu tenho ensinado para vocês. E lhes mostrará as coisas que hão de vir. Então aí está a genuína evidência do Espírito Santo. E ele nunca me disse nada errado ainda. É isto, a evidência do Espírito Santo é poder crer na palavra, poder recebê-la. Tem muita gente que está crendo na palavra, mas eu quero saber se eles estão recebendo a palavra. Porque quando você crê na palavra, você pode crer e ficar em qualquer lugar. Mas quando você recebe a palavra, você vai ficar onde a palavra está. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, você falará em línguas. Não está escrito na Bíblia isso. Ele nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vocês farão qualquer uma dessas coisas. Mas ele disse, ele tomará estas minhas coisas e as mostrará a vocês. O que William Branham fez? O Espírito Santo veio a ele, pegou as coisas de Deus, do seu dia, do seu ministério, da terceira puxada e mostrou para nós. O que João terá que fazer quando ele manifestar? Tem que pegar as coisas que ele viu nos dias de William Branham e manifestar aquilo para a igreja, mostrar aquilo para a igreja. É isso, não é falar línguas, não é pôr as mãos sobre os enfermos, que é muito bom. A evidência é você crer e receber a mensagem do dia. Ele tomará estas minhas coisas e as mostrará a vocês. Ele lhes mostrará coisas que hão de vir. Então aí está a genuína evidência do Espírito Santo, de acordo com Jesus, ele mesmo. Certo? Cisternas Rotas 68. Aí São João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Eu sei que meu tempo está esgotando e eu tenho que passar por cima de alguma coisa aqui para deixar para vocês, para encerrar. 209, Cristo é o mistério de Deus revelado. 209. Jesus disse, naquele dia, ou seja, no dia de hoje. Jesus, naquele dia. Aí as pessoas, eu mesmo já preguei muito, naquele dia, no dia que desceu o Espírito Santo lá com Pedro. Aí o irmão Branham veio e corrigir isso. Naquele dia, ou seja, este dia. Naquele dia, quando esta revelação for dada a conhecer, vós conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, Brana no Pai, e o Pai em Brana. Como naquele dia o Pai estava em Jesus, Jesus estava no Pai, mas era aquele a quem o Filho o quisesse fazer conhecer. E vós conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Isso é quando a revelação for manifestada. Naquele dia será quando vós conhecereis que eu e o Pai somos um. Gentios, é o nosso tempo. Nos dias de Jesus, era para eles, os judeus, reconhecerem. Quando Jesus diz, eu e meu Pai somos um, ele falou para os judeus, mas ele tinha que falar isso para os gentios. E para falar isso para os gentios, ele tinha que vir outra vez aqui na terra. E ele veio em William Branham. Era o Espírito Santo, outra vez, o revelador, para poder mostrar isso para nós. Eu e o meu Pai somos um. Talvez você não tenha esta revelação, mas você precisa ter esta revelação. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, há 2000 anos atrás. Mas quando foi dada esta revelação? Naquele dia, quando for dada esta revelação. Este dia, diz o profeta, o dia do irmão Branham. Neste dia, então vocês têm que reconhecer que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porém, quando chegar a revelação, então serei eu em vós e vós em mim. Oh, estas coisas é mais que vida.
que precisa é simplesmente de um povo que absorva isto. Escuta e deixa isso penetrar. Os pentecostais pensam que Deus parou com eles, mas Deus foi para frente. Os da primeira e segunda etapa pensam que Deus parou com eles, mas Deus foi avante. Agora na terceira puxada, Deus termina conosco e vai para os judeus. É isso que nós temos que entender. Mas quando ele manifestou no irmão Brana, o que ele manifestou no Filho Jesus, ele manifestou no Filho Brana. No Filho Jesus, eu e o Pai somos um. No Filho Brana, era a revelação, quando esta revelação fosse conhecida nesse dia. Ele diz, é esse dia aqui, que aí você vai ter que conhecer. Brana e o Pai é um. É o dia da revelação. Por isso que o nome de Deus, o novo nome é Brana. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo o nome do Pai. E o dele era o mesmo, era Jesus. O irmão Brana mostra isso na mensagem. Agora aqui está revelando para nós a mesma coisa. Lá foi com os judeus, aqui foi com os gentios no tempo do irmão Brana, no entardecer. Foi com os gentios e Deus tinha que fazer o mesmo papel. Quando a revelação foi dada, não quando a primeira e segunda etapa foi manifestada, mas quando a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome foi dada, sabe o que era aquilo? Você tinha que entender, Brana e o Pai é um. E aí estava o novo nome. Se lá estava o nome, o Pai e Jesus é um. Eu e meu Pai somos um. Agora que para os gentios tinha que vir esse ministério, não podia vir só para os judeus, tinha que vir para os gentios. O profeta não veio só para os judeus, tinha que vir para os gentios. E o irmão Brana mostra que é nesse dia em que vivia ali nos Estados Unidos, Brana e o Pai eram um. Olha a mensagem onde chegou. Chegou para nós pregar isso. Eu tenho que pregar para vocês. Eu e o Pai somos um. Você recebe esta palavra, eu e o meu Pai. Porque o que eu estou pregando não é meu, eu não faço nada disso. Eu tenho que ter o Pai. O Pai é que está em mim, é quem faz essas obras. Não sou eu sou um mortal, como cada um de vocês. Mas aqui é Ele que está mostrando para nós, eu e o Pai somos um. Essa mensagem de João e o Pai é um. Brana e João é um. Marido e mulher são um. E aqui está Brana mostrando a revelação, é o esposo. E João recebeu a revelação, recebeu o esposo. Esse João é você, é eu, é um ministério que recebeu essa mensagem. Mas sempre tem que ter a mensagem de um homem. Foi um homem Pedro, foi um homem Brana, será um homem João. Obrigado, Senhor, por cada palavra que o Senhor dá a nós. Em nome de Jesus Cristo, que esse povo possa entender o resultado destas mensagens, Pai. O Espírito Santo é o revelador. Revela ao Filho, o Filho revela a nós. Estamos agradecidos por isto, Pai. Só de saber que nós somos um filho, e o Espírito Santo revela ao Filho e nós revelamos ao povo. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir
que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome, hoje é o que Deus tem nos dado. Plantou os 7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. As evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos esta terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos dessa terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome, hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.